Olá pessoal, tudo bem? Bom, então pessoal, o que a gente vai trabalhar essa semana vai ser basicamente exercícios de permutação. Vocês devem ter observado na aula da semana passada que a gente trabalhou os agrupamentos simples, que eram permutação, arranjo e combinação. Essa semana a gente vai estar por conta de resolver exercícios sobre permutação. Então vamos lá. Vendo que esses exercícios aqui são os exercícios do PET do volume 2 da semana 1, ok? Bom, então na questão número 1 está dizendo assim: determine quantas permutações podem ser formadas com as letras de cada palavra. Nossa letra A aqui é a palavra ordem, certo? Então a gente quer determinar a quantidade de permutações que a gente pode formar com essas letras aqui, as letras da palavra ordem. Então vocês vão notar, pessoal, que eu vou dividir aqui o problema em três momentos. Pergunta, dados, que são as informações que a gente vai poder tirar desse meu problema, e também a resolução. Foi como eu pedi para vocês me entregarem as atividades, para a gente aprender a formar uma linha de raciocínio para poder chegar na resposta, e não apenas tentar adivinhar o que é para ser feito na questão. Ok? Bom, então vamos lá. Eu vou dividir em pergunta, a gente vai indicar aqui quem quer a pergunta, e aqui eu vou colocar os dados da minha questão, certo? Bom, a pergunta eu vou deixar para depois, quando a gente entender o que está pedindo, a gente vem cá e coloca ela, ok? Bom, então, quais são os dados desse meu problema? A gente sabe que a palavra que a gente está trabalhando é a palavra ordem, certo? Veja que a quantidade de letras que formam a palavra ordem são 5. Uma, duas, três, quatro, 5. Então, a gente tem 5 letras. Veja que como a gente quer formar permutações, lembrando, o que são permutações, pessoal? A gente quer saber de quantas formas possíveis a gente pode reorganizar essas 5 letras aqui, sendo que a gente tem que usar todas elas e apenas uma única vez cada uma, certo? Bom, mas se a gente está querendo apenas reorganizar essas letras para formar novas palavras, quer dizer que esses novos agrupamentos, essas novas palavras, vão ter o que também? 5 letras, certo? Vejam que todas as letras que compõem aqui minha palavra ordem, elas são distintas entre si. Não tem nenhuma igual à outra, certo? E vejam que se a gente quer fazer permutações, que quando a gente altera a ordem dessas letras, veja que a gente obtém uma palavra nova. Ou seja, se a gente, na reorganização das letras, a gente obtém agrupamentos, ou seja, palavras novas, quer dizer que a ordem importa para quando a gente for gerar um novo agrupamento. Ou seja, a ordem importa para distinguir um agrupamento ou uma palavra da outra, certo? Bom, então o que eu disse para vocês na aula de permutações, que para identificar se um problema vai ser um problema de contagem é resolvido pela formulinha de permutações, a gente tem que identificar três coisas. Quais são elas? Se o número de opções de letras, que no caso aqui são essas 5, O, R, D, E, M, é igual ao número de letras que a gente quer, ao número de letras que vão compor nossos novos agrupamentos, que são as novas palavras, quer dizer, e além disso, que se os elementos são todos distintos entre si, os elementos que forem aparecer aqui nos novos agrupamentos, e que se a ordem importar para diferenciar um agrupamento de outro, quer dizer que então, se a gente cumprir esses três requisitos, essa quantidade ser igual a essa, os elementos que forem compor meu novo agrupamento forem distintos e a ordem importar para diferenciar um agrupamento de outro, quer dizer que a gente está trabalhando com permutações, certo? Bom, então vejam que o problema é justamente reorganizar 5 letras, ou seja, dispor essas 5 letras disponíveis aqui em 5 lugares, certo? Sempre quando a gente tiver isso, pessoal, a gente tem uma permutação. Então, portanto, como é que a gente resolve uma permutação que eu mostrei para vocês? Bom, se a gente quer permutação de n elementos, como está mostrando aqui embaixo, a gente vai fazer n fatorial. Bom, mas vejam que aqui a quantidade de escolhas que eu tenho, que eu estou representando aqui por n, são 5. Então eu tenho que fazer p de 5. Então, responder essa questão é justamente determinar
quem que é P de 5, certo? O número de permutações de 5 elementos, que no caso aqui são letras, certo? Bom, mas a gente sabe que se P de n é n fatorial, então P de 5 é 5 fatorial. E lembrando, o que é 5 fatorial, meninos? 5 fatorial é justamente o produto dos 5 primeiros números naturais. Quem são os 5 primeiros números naturais? São todos os números naturais indo do 1 até o 5, certo? Então, se você resolve esse produto aqui, você encontra 120. Ou seja, existem 120 permutações que a gente pode formar com as letras da palavra ordem. E vejam, pessoal, que isso daqui vai sempre ocorrer não só para a palavra ordem. Isso aqui não acontece só para a palavra ordem. Isso aqui vai acontecer para todas as palavras que têm 5 letras com todas as letras distintas, certo? Isso aqui não depende da qualidade da palavra, sim da quantidade de letras que ela tem. Lembrando que tem que ser todas distintas, certo? Por quê? Porque você deve fazer fatorial de 5 e fatorial de 5 sempre vai ser 120. Bom, então aqui eu vou mostrar para vocês, pessoal, como a gente resolveria esse problema sem ter que usar a nossa formulinha aqui de permutação. Porque a gente identificou que esse era um problema de permutação, então a gente utilizou a formulinha de permutação. Só que eu vou ensinar vocês a como vocês tinham resolvido os exercícios anteriores antes de eu apresentar os agrupamentos simples. Certo? Que era observando quais eram as situações e determinando a quantidade de possibilidades de cada situação. Então vamos lá. Então vejam que aqui a gente tem esse problema, a gente pode pensar, raciocinar ele da seguinte forma. Eu quero determinar a quantidade de permutações que eu posso formar com as letras da palavra ordem, certo? Ou seja, se eu quero reorganizar essas letras, eu quero justamente colocar essas letras nessas 5 posições aqui, certo? Então, quais são as minhas situações? Minhas situações são escolher uma letra para a primeira posição, certo? Escolher uma letra para a segunda posição, para a terceira, para a quarta, para a quinta. Essas são as minhas 5 situações. O que eu tenho que fazer agora? Determinar a quantidade de possibilidades de cada uma e depois utilizar o princípio multiplicativo para encontrar a quantidade de formas que eu posso dispor essas 5 letras aqui em 5 posições, sendo que eu tenho que usar todas elas e não posso repetir nenhuma, certo? Tem que ser todos distintos aqui no meu agrupamento. Bom, se eu começar aqui pela posição número 1, quantas possibilidades de letras eu tenho nesse momento? Bom, nesse momento aqui eu tenho qualquer uma delas, certo? Eu posso escolher qualquer uma dessas 5. Se eu posso escolher qualquer uma, eu tenho 5 possibilidades. Então aqui, pessoal, eu vou construir um exemplo de permutação, ou seja, de uma palavra que a gente vai reorganizar essas letras aqui nessa parte vermelha, certo? Então, estou dizendo para vocês que para mim formar essa palavra aqui com essas letras, eu estou começando na primeira posição, estou escolhendo a letra E, certo? Só que agora a gente vai observar o que acontece para a segunda posição. Eu quero determinar quantas são as possíveis letras que eu posso colocar aqui na segunda posição. Bom, mas se eu não posso colocar a E aqui, quer dizer que das 5 eu não posso colocar uma. Se das 5 eu não posso colocar uma, tenho quantas possibilidades para colocar na segunda posição? 4. Porque das 5 eu não posso colocar essa. Ok? Bom, então continuando aqui no meu exemplo, eu estou dizendo para vocês que eu quero formar a palavra onde na segunda posição eu estou colocando a letra O. Certo? Então vejam que aqui, ó, eu já estou excluindo a O também das minhas opções que restam, certo? Bom, então agora eu vou olhar para a terceira posição. Sabendo que eu não posso utilizar nem o E e nem o O para colocar na terceira posição, quantas são as possibilidades de letras que me restam para colocar na terceira posição? Bom, se dá 5 eu não posso colocar 2, me restam 3. Então, continuando aqui na formação da minha palavra, estou dizendo para vocês que na terceira posição eu estou colocando a letra D. Eu escolhi colocar a letra D, certo? Então, vamos olhar agora para a quarta posição. Quantas são as possibilidades que me restam para me colocar aqui na quarta posição? Bom, se dá 5, eu já utilizei 3, me restam 2. Que no caso do meu exemplo, vai ser ou R ou M, certo? Então, me restam 2 possibilidades. 1, 2. Bom, então, para construir a minha palavra, eu estou falando que eu vou colocar a letra M na quarta posição. Então, vamos olhar agora para a última posição, certo? Quantas letras sobraram para colocar? Quantas são as possíveis escolhas que eu tenho para colocar na quinta posição? Bom, me restou apenas uma, porque eu já utilizei
4, uma para cada uma dessas posições anteriores aqui, a quinta, certo? Então, nesse meu caso, desse meu exemplo aqui, seria a letra R. Okay? Então, formei uma palavra aqui. Isso você poderia, esse raciocínio que a gente fez aqui, vocês poderiam ter utilizado começando por qualquer letra e indo para qualquer caminho. Okay? Então, vejam que aqui, ó, pessoal, o que a gente queria determinar? A quantidade de possibilidades de cada uma dessas situações aqui. Quero escolher a letra para a primeira posição, para a segunda, para a quinta. A gente determinou todas elas. Então, basta agora fazer o princípio multiplicativo, ou seja, fazer o produto de todas essas quantidades aqui. Mas o produto de todas essas quantidades é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E o que é isso daqui? É o produto dos n primeiros números, dos 5 primeiros números naturais, certo? Bom, se isso daqui é o produto dos 5 primeiros números naturais, por definição, isso daqui é a mesma coisa que 5 fatorial, certo? Que é o que a gente tem aqui, que a gente utilizou para chegar na resposta da questão. Então a gente sabe que é 120. O que eu estou dizendo para vocês, pessoal, é o seguinte, que a gente não precisa de memorizar as fórmulas para resolver esses problemas de permutações. Só que às vezes é conveniente. Se você identifica que isso aqui é um problema de permutação, porque você já identificou que você está trabalhando com letras distintas, que a ordem importa, que você está querendo reorganizar letras, ou seja, formar agrupamentos que tenham o mesmo número de elementos com o número de opções que você tem para escolher, então você já pode tacar a fórmula, certo? E pela fórmula você vai encontrar, sem problemas, quem que é a resposta. Mas se vocês quiserem optar isso daqui, porque justamente isso aqui, pessoal, é o raciocínio que justifica o porquê da fórmula ser n fatorial, certo? Ou no caso aqui, fatorial de 5, porque a gente tem essas quantidades aqui, ok? Bom, pessoal, então vamos para a letra B. Bom, então o que eu quero na letra B? Eu quero determinar a quantidade de permutações que a gente pode formar com as letras da palavra dominar, ok? Bom, então da mesma forma que eu fiz na primeira, eu vou fazer na segunda. Eu vou dividir o problema em 3 momentos. Determinar quem que vai ser a pergunta, colocar os dados e fazer a resolução, ok? Bom, então aqui eu estou separando um momento para mim determinar quem que vai ser a minha pergunta, né? Ou seja, uma denotação que vai resumir o que está me pedindo. E aqui eu vou colocar os dados. Bom, qual que é a palavra que eu estou trabalhando nesse momento? A palavra que eu estou trabalhando é a palavra dominar. Vejam que a palavra dominar, ela possui quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então quer dizer que a palavra dominar tem 7 letras. Bom, o que a gente quer fazer? A gente quer encontrar quantas são as permutações que a gente pode formar com as letras da palavra dominar. Ou seja, a gente quer formar agrupamentos que tenham o mesmo número de letras da palavra dominar. Porque permutação é justamente a gente quer reorganizar essas letras, certo? Bom, se a gente quer reorganizar letras, a gente não está tirando e nem está acrescentando letras. Então, portanto, esses agrupamentos que eu quero formar, eles vão ter também essas permutações, elas têm a mesma quantidade de letras que a palavra dominar, ok? Bom, vejam que na palavra dominar, a gente não tem nenhuma letra igual à outra, ou seja, todas elas são distintas entre si. E outra informação importante também, que como a gente está trabalhando com reorganização de letras, o que diferencia uma permutação de outra, ou seja, de um agrupamento de outro, é justamente a ordem das letras. Por exemplo, se eu trocar a letra D aqui com a letra O, eu tenho uma outra palavra, certo? Que tem o mesmo número de letras, todas ainda são distintas, só que o simples fato de eu ter colocado o O antes do D me determina uma outra palavra. No caso seria OD-minar, certo? Bom, então vamos aqui para a resolução. O que eu disse para vocês, meninos? Vejam que a gente já está trabalhando com a palavra permutação. Então vocês já podem ter certeza que a gente vai utilizar a fórmula da permutação. Mas como é que a gente configura mesmo se é um problema de permutação? A gente tem que preencher 3 requisitos. Se a quantidade de letras da minha palavra for igual ao número de elementos que a gente vai ter para formar a nova palavra, e mais. Se todos os elementos
que formarem esses mil agrupamentos, eles forem distintos entre si, e a ordem da palavra, e a ordem das letras, ela importar para formar um novo agrupamento, então quer dizer que isso daqui é um problema de permutação e a gente resolve fazendo o fatorial da quantidade de opções de letras que a gente tem para colocar nesses agrupamentos, ou seja, a quantidade de letras que a gente quer reorganizar, ok? Então vejam que aqui ó, a gente tem a palavra dominar, ela tem 7 letras, a gente quer colocar em 7 posições, sendo que todas as letras são distintas e a ordem para formar esses agrupamentos, ela importa, certo? Então o que a gente tem? A gente tem o fatorial de 7, ou seja, a gente quer permutar 7 elementos, então a gente tem P de 7, e como a gente sabe que a fórmula de permutações, de determinar a quantidade de permutações de n elementos é n fatorial, se a gente quer P de 7 elementos, ou seja, determinar a quantidade de permutações de 7 elementos, a gente tem que fazer 7 fatorial, certo? Bom, mas o que é 7 fatorial? É o produto dos 7 primeiros números naturais. Quem são os 7 primeiros números naturais? São todos os números indo de 1, todos os números naturais indo de 1 até 7, certo? Quando você resolve esse produto aqui, você obtém 5.040, ou seja, existem 5.040 5.040 permutações, ou seja, agrupamentos que a gente pode formar com essas 7 palavras aqui, sendo que você tem que utilizar todas elas e uma única vez cada uma, certo? Então a gente tem 5.040 formas de reorganizar essas 7 palavras aqui, ok? Bom, na C da 1 a gente tem que determinar a quantidade de permutações que podem ser formadas com as letras da palavra cinema, certo? Então, da mesma forma como eu fiz nas anteriores, vou dividir esse exercício em 3 momentos: pergunta, dados e a resolução, ok? Bom, então vamos preencher os dados aqui. A gente está trabalhando agora com a palavra cinema. Eu quero determinar então a quantidade de letras que tem a palavra cinema. Então, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente tem 6 letras que compõem a palavra cinema. O que a gente quer fazer? A gente quer determinar a quantidade de permutações que a gente pode fazer com as letras dessa palavra aqui. Se a gente quer determinar a quantidade de permutações, a gente está trabalhando com formação de agrupamentos que vão ter a mesma quantidade de letras que a palavra cinema, certo? Porque a gente vai utilizar essas 6 aqui. Todas elas e cada uma delas apenas uma única vez, certo? Então vejam que se a gente quer reorganizar essas letras aqui, ou seja, determinar a quantidade de permutações ou determinar a quantidade de maneiras que a gente pode reorganizar essas letras, a gente está determinando, formando agrupamentos que têm a mesma quantidade de letras que a palavra cinema, certo? Vejam que todas as letras da minha palavra cinema aqui, ó, elas são distintas entre si, certo? E além disso, se a gente está trabalhando com reorganização de letras, quer dizer que a ordem importa para diferenciar um agrupamento de outro. A ordem das letras, elas influenciam para diferenciar um agrupamento de outro, certo? Então vejam aqui, né? A gente tem a palavra cinema e a gente quer formar agrupamentos compostos por essas 6 letras aqui, cada letra utilizada uma única vez, certo? Então a gente tem 6 letras, está trabalhando também com agrupamentos de 6 elementos. Então, vejam que isso configura um problema de permutação, certo? Por mais que aqui já esteja óbvio que a gente vai utilizar a fórmula de permutação, vamos sempre lembrar desses requisitos. Quais são esses requisitos? Se a quantidade de opções de letras para formar nossos agrupamentos é igual à quantidade de número de elementos, ou seja, no caso aqui de letras que vão formar o meu agrupamento, se essa quantidade é igual a essa, se os elementos que vão compor os nossos agrupamentos são distintos entre si e a ordem importar para diferenciar um agrupamento de outro, quer dizer que é permutação. Então a gente quer permutar o quê? A quantidade de opções que a gente tem para colocar nos agrupamentos, ou seja, a quantidade de letras da palavra cinema, porque a gente quer reorganizar essas 6 letras. E para reorganizar essas 6 letras, a gente tem que fazer permutações de 6 elementos. Mas como é que é a fórmula de permutação? De n elementos. É n fatorial. Se eu tenho p de 6, ou seja, eu quero permutar 6 elementos, eu tenho, no caso,
fatorial de 6. Bom, mas fatorial de 6 é o quê? Fatorial de 6 é o produto dos 6 primeiros números naturais. Bom, quando você resolve esse produto aqui, você encontra 720. Ou seja, existem 720 permutações que a gente pode fazer com essas letras, com as letras da palavra cinema. Ou seja, existem 720 formas de reorganizar essas 6 letras formando palavras distintas. Ok? Bom, pessoal, então aqui a gente chegou na letra C da 1, essa é a última letra da número 1. E vou fechar o vídeo aqui. A gente continua a número 2 no próximo vídeo. Um abraço. Fui!